Oi, gente, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer aqui uma reflexão. Estava conversando com a minha filha e quando ela foi, pegou esse saleirozinho aqui, tá vendo que bonitinho? E ela foi, virou assim e falou que ela sempre errava na quantidade de sal que ela colocava. Aí foi quando eu falei para ela assim, que quando se trata de sal, ela tem que colocar uma quantidade assim menor, porque se caso, no momento que ela provar, né, e ver que está sem sal, ela pode consertar e colocando mais sal, mas no momento que ela coloca assim, sabe, uma quantidade a mais, não tem como, se ela provar e tiver salgada, não tem como mais recuperar aquele alimento. Pensando nisso, olhando para esse saleirozinho pequenininho aqui, que eu ganhei, né, de presente da minha outra filha, Evelyn, eu fiquei pensando quando às vezes a gente exagera, sabe? Quando chega ao ponto que a gente, até mesmo pregando a palavra de Deus, a gente se coloca numa posição assim que a gente está exagerando, principalmente às vezes com pessoas assim que está próxima a gente, sabe, da nossa família, às vezes um filho, uma filha que a gente fica tão preocupada assim da pessoa assim se afastar do Senhor, se desviar por ter conhecimento da palavra de Deus, que a gente acaba exagerando, sempre tá falando, sempre, sabe, pregando, sempre falando da palavra, e às vezes acaba chegando numa situação, numa posição de exagero. Às vezes a gente tem que deixar o tempo certo, às vezes a gente quer fazer até mesmo sem querer o trabalho do Espírito Santo, que esse é o trabalho do Espírito Santo, de convencer a pessoa do pecado. Às vezes a posição que nós temos que tomar somente, sabe, em orar pela essa pessoa. Eu vi também minha filha Evelyn no outro dia falando sobre isso, que às vezes a gente tem que deixar, sabe, o agir de Deus, entregar aquela pessoa na mão do Senhor e somente ficar aguardando e esperando, porque foi assim que aconteceu com a gente. Porque quantas vezes usa várias pessoas para falar de Jesus, em determinado tempo a gente fica com o coração trancado. E lá na frente, sabe, parece que há assim um mover, acontece algo assim que as escamas dos nossos olhos, sabem, caem. E não tenho certeza que não foi diferente, sabe, da vida de vocês. Porque na minha vida foi assim. Eu só aceitei Jesus num momento assim, sabe, de sofrimento. Parece que eu já tinha ouvido falar, sabe, algumas coisinhas ali, sabe, mas quando eu ouvi, sabe, a Célia falando de Jesus pra mim no momento certo, no momento que eu estava num sofrimento, sabe, passando uma situação muito difícil pra mim, e o meu coração estava quebrantado. Naquele momento certo, a palavra, sabe, caiu. Então, há tempo para todas as coisas. Há momentos para todas as coisas. Se você já fez a sua parte, se você já falou a palavra de Deus e a pessoa não deu crédito, parece que não deu crédito àquilo que você falou, você já fez a sua parte. Agora o que você tem que fazer é ficar intercedendo pela vida dessa pessoa, para que as escamas dos olhos, sabe, caiam por terra. Você já fez a sua parte, você já falou de Jesus. Agora o momento é de você, sabe, lançar, entregar para Deus, sabe, todas as coisas, entregar para Deus o desejo do teu coração de alcançar aquela pessoa. Mas a decisão também tem que partir da pessoa. Não adianta a gente fazer como a minha outra filha Larissa, sabe, encharcar a pessoa com a palavra e a pessoa com o coração trancado, sabe, com os olhos fechados e o ouvido, sabe, tapado. Não adianta, sabe, acabamos, sabe, lançando palavras ao vento. A palavra de Deus fala assim: ora, se o sal se tornar insoso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e louve o vosso Pai que está no céu.
Então, gente, tá um barulho aí que meu vizinho ele tá fazendo obra. Nós somos o sal da terra, sabe? A palavra de Deus na nossa vida, ela dá o sabor às coisas, ela faz a diferença, sabe? Na vida daqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Assim também foi na nossa vida, no momento que um dia a gente ouviu a palavra de Deus de alguém que falou pra gente, fez a diferença. Ela deu sabor, sabe? A palavra de Deus deu sabor na minha vida, assim como deu sabor na sua vida também. Então, quando a palavra de Deus ela é retirada da nossa vida, quando a gente acaba se afastando do Senhor, quando a gente perde a palavra de Deus, a gente fica como esse sal aí insosso, sabe, sem sabor, sabe, sem tempero. Por isso que é importante o crente, sabe, cada vez mais aprender a palavra de Deus, cada vez mais, sabe, estudar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela venha, como está escrito, ser saúde e vida para o nosso corpo. Quanto mais você, sabe, se alimenta da palavra de Deus, mais vida e saúde, sabe, é para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Nós somos a luz do mundo, sabe, a luz para o mundo que anda em trevas, segundo, sabe, o costume, sabe, segundo, muitas vezes pessoas andando, sabe, de acordo com o espírito do anticristo, que está contra Cristo, contra os princípios da palavra de Deus. Então nós fazemos a diferença. Nós somos luz para aquele que anda em trevas, mas a gente também tem que respeitar o momento certo e a hora certa. A palavra de Deus diz assim, que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo, sim, mas a decisão de aceitar a palavra de Deus já é decisão de cada uma. Então, gente, vamos ter cuidado assim quando a gente também está, sabe, exagerando no sal, exagerando um pouquinho nas coisas. Tudo tem que ter, sabe, um equilíbrio também. Eu sei que principalmente quando a pessoa assim próxima, que a gente ama, sabe, quando você vê que aquela pessoa está se afastando, eu sei como é que o coração aperta mesmo. Mas a gente tem que esperar o momento certo, o tempo certo, sabe? Que aquela semente que você lançou, como a palavra de Deus diz, que ela nunca volta vazia. A palavra que sai da nossa boca, ela nunca volta vazia. A gente tem que esperar no momento certo, na hora certa. Aquela semente que a gente lançou lá atrás vai brotar. Então, gente, fica na paz, fica com Deus. É só uma reflexãozinha, tá bom? Rapidinha, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo.